Glória a Deus. Diga de todo o seu coração: Santo Espírito, espero em Ti. Espero em Ti. Amém, amados. Santo Espírito, espero em Ti. Glória a Deus. Podem se assentar. Glória a Deus. Maravilhoso. Sabe, abençoados, louvor é oração, é comunhão. Sabe, o louvor, ele alcança coisas imagináveis na nossa vida. Enquanto nós louvamos, nós oramos. Como nós oramos no louvor, amém? Você já experimentou a oração de um louvor, como é maravilhosa? Olha o que você acabou de dizer, o que eu acabei de falar. Santo Espírito, espero em Ti. Espero todas as coisas em Ti. Amém? Que bênção, né? Que privilégio esse nosso. Glória a Deus. Aleluia. Amada igreja, não tem coisas muito tristes que a gente vê nesse mundo, não é verdade? Mas existe algo muito triste quando um filho não conhece seus pais. Não é verdade? Tem muitos filhos que não conhecem os seus pais, por muitos motivos. Às vezes a mãe faleceu no parto, às vezes o pai abandonou, às vezes a criança foi doada, porque não havia condições de ser criada. Era amada, mas os pais não tinham condições de educar, de criar. E os filhos acabaram crescendo sem conhecer os pais. Não é mesmo? Tem tantos filhos que não conhecem os pais. Isso é muito triste. A gente vê muitas coisas acontecendo e eu fico pensando como é duro. Mas a palavra do Senhor diz lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, e você conhece muito bem, eu também. Deus dizendo: o meu povo sofre por falta de entendimento. Amém, abençoado? O meu povo sofre por falta de entendimento. Mas no livro de Isaías, capítulo 1, há uma declaração de Deus mais dura ainda. Abra aí Isaías, capítulo 1. Meu aqui já está aberto. Vamos ver o que Deus fala no versículo 3. Isaías, capítulo 1, versículo 3. Olha o que Deus fala também. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. Ele torna a dizer: o meu povo não entende. Novamente, em Oséias 4:6, Deus diz: o meu povo sofre por falta de entendimento. Em Isaías, novamente, Deus diz: até o boi conhece o seu dono, o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece, não entende. É duro isso, né? Eu sei que não é o nosso caso aqui. Eu estou lendo apenas a palavra de Deus para que nós venhamos a saber que filhos que não conheceram os pais, por vários motivos, eles sofrem. E é justamente disso que eu quero falar nessa noite rapidinho com você. Porque os filhos que se sentem abandonados por seus pais, sejam eles na idade da infância, sejam eles na juventude, na idade adulta, é sempre um trauma que eles trazem dentro de si. Eu não conheço meu pai, eu não conheço minha mãe, eu gostaria de conhecer. Por mais bem tratados que eles tenham sido, adotados, bem cuidados, eles trazem lá dentro deles: eu queria conhecer tanto meu pai, conhecer tanto minha mãe. Vocês concordam com isso, pessoal? Ou é só eu que penso assim? Quem concorda com isso? Assim,
Ele gostaria, ele é bem tratado, é bem cuidado, mas lá no fundo do coração dele, se eu conhecesse meu pai. Tem uns que não querem saber mais, mas aí é porque ficaram com raiva, entendeu? Já está com o coração dolorido, machucado. Mas aquele que anda normalmente na sua vida, sem mágoa, sem rancor, sem problemas emocionais, ele gostaria de conhecer o pai dele e a mãe dele. É verdade? Gostaria. Veja bem, vamos lá, Isaías capítulo 49, no mesmo livro que você está aí, no capítulo 49, Isaías 49. Esse não é o assunto que eu quero falar nessa noite, eu estou só falando algumas coisas antes daquilo que eu vou falar nessa noite. Isaías 49, no versículo 14. Você que está ouvindo essa mensagem hoje, ou vai ouvir daqui um mês, um ano, 10 anos, não sei. Essa mensagem é a palavra de Deus, não sou eu aqui que estou inventando ou falando do meu coração, ou da minha mente, com minha sabedoria. Não, nós não falamos sabedorias de homens, nós falamos sabedoria de Deus. Eu estou lendo a palavra de Deus. Então, o dia que você ouvir, saiba, é a mesma palavra. Ainda que seja daqui 1 ano, 2 anos, 3, 4, eu não sei. De manhã, de tarde, de noite, em que estado do país você ouça. Amém? Isaías 49, versículo 14. Quem achou, diga amém. Diz assim, Deus está falando, ó, Sião, porém disse... Se não é Sião, diga aquele, você que está ouvindo e que está nessa situação de não ter conhecido pai e mãe, diga o seu nome. Diga assim, porém disse, o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Quantos dizem isso, né? Às vezes nem é órfão, nem é abandonado. Até conhece a Deus e diz assim, numa situação difícil, o Senhor se esqueceu de mim. Olha o que Deus diz. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Uma pergunta. E já tem uma resposta. Contudo, ainda que esta quem? Esta mulher se esquecesse, diz o Senhor, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Olha, maravilha. Você se sente abandonado, se sente, não conhece pai, não conhece mãe, está numa situação difícil. Deus esqueceu de mim. Ele diz, não te esqueci. Eu não me esqueço de nada. Oh, aleluia. Diz assim, Deus não se esquece de nada. Quantas coisas nós já pedimos e faz anos que nós pedimos e ainda não vimos, mas Deus não se esqueceu. Oh, glória a Jesus. Olha, o Espírito Santo consola seu coração, conforta o seu coração com essa palavra. Deus não se esquece de nada. Não é assim aquela pessoa que você contou algo para ela ou esperou dela alguma coisa e já passou 1 mês, 2, 3, passou 4 anos, aí ela esqueceu completamente do que você falou para ela, pediu para ela, esperou. E um dia você encontra com ela e diz, perdoa, esqueci. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia, se ele disse, ele vai cumprir. E eu vou esperar em ti, Santo Espírito, espero em ti. Aleluia, glória a Deus. Muito bem. Agora vamos entrar, estou quase chegando lá na palavra. Você diz assim, não, mas eu conheço Deus. Conheço Deus? Conheço Deus. Eu vejo Deus no mar, eu vejo Deus nas flores, eu vejo Deus nas plantas, eu vejo Deus no sol, eu vejo Deus na lua, eu vejo Deus nas montanhas, eu vejo Deus nas águas, eu vejo Deus, eu sei quem é Deus. Não, abençoados. Verdadeiramente, foi Deus quem criou
todas as coisas. Ele criou as plantas, o mar, as flores, as montanhas verdes, as pedras preciosas, o sol, a lua, tudo está em Gênesis capítulo 1. Amém, abençoado? No primeiro dia ele criou, e no segundo dia ele criou, e ele criou, ele criou. Você não conhece a Deus. Você conhece a criação de Deus. Quer ver? A mesma coisa de eu ter um quadro de pintura do Portinari. Eu tenho, está na minha casa, está lá na parede. Eu não tenho, eu estou só falando um exemplo. E fico lá, olha, todo mundo que entrar lá, eu digo, ó, quadro Portinari, eu comprei, ou eu ganhei, ou ele é meu. E o Portinari? Nunca vi. Então, eu vou para o mar, eu amo o mar, eu vejo o mar, eu sinto o mar, eu vejo as flores, amo flores. Tem gente que não gosta, eu gosto. Amo flores, plantas, nossa folhagem. É a criação de Deus. Não é Deus. Há muitas pessoas andando e adorando a criação de Deus. Está onde que está escrito isso? Em Romanos, capítulo 1. Não vou ler tanto, senão eu vou tomar todo o horário do apóstolo. Não posso, daqui a pouco tem que sair daqui correndo. Amém, abençoados? Então, o perigo de se ficar idolatrando a criação de Deus é um perigo. Romanos, capítulo 1. E deram mais valor à criação do que ao Criador. Não, eu sei que na natureza Deus criou, mas eu sei que é Deus, mas é a criação de Deus, eu gosto, amém, glória a Deus. Não, eu gosto mesmo é de estátua, entendeu? Uma estatuazinha, um ídolozinho, para mim fazer uma prece, uma oração, aí também não dá, né, abençoado? Porque aquelas imagens também não é Deus. Eu sei que não é Deus, mas eu faço as minhas orações, eu olho como se fosse. Não, abençoado. Como se fosse não. Deus é Deus, não é como se fosse nada. Ele é tudo, ele é Deus. A criação dele. Agora tem uma coisa, ele criou a natureza, criou o sol, a lua, ele criou tudo isso. Mas os ídolos, quem criou foi o homem. Nem criação de Deus é criação dos homens. Isso se torna idolatria. Salmo 115. Vamos lá, só para mim não ficar naquilo que eu estou falando e não estou lendo. Salmo 115. Eu estou vendo o horário, não quero. Salmo 115. Só para você ver o que está escrito em Salmo 115. Você que diz que conhece a Deus, mas que tem lá as suas imagens. Salmo 115. Versículo 4. Quem achou? Amém? Salmo 115, versículo 4. Vamos ver o que significa os ídolos, as imagens. Os ídolos deles são prata e ouro. E olha que são ídolos caros, né? Às vezes é de barro, é de gesso, cai, quebra. Mas tem de prata e tem de ouro também. Amém? Tem ou não tem? Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Som algum sai da sua garganta. Conhecem a Deus? Não. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 14. Olha o conselho do apóstolo sobre a idolatria. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Está escrito isso na sua Bíblia?
Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Olha que maravilha. Amo o mar, eu também. Nossa, as montanhas, verdes espaços, nossa, maravilhoso. As flores, que maravilha. Não idolatre a criação de Deus. É criação de Deus. Tem gente que fica falando para o sol. Tem um monte de gente que já adora o sol. É idolatria. Amém, abençoado? Sabem de pessoas que adoram o sol? Um monte de gente cultuando o sol. Por isso que eu comecei hoje, dirigida pelo Espírito Santo, a dizer: só a Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Olha que tremendo. Tem um monte de gente que vai para não sei que cidade aí, essa cidade de montanha, e ficam lá adorando o sol, esperando ele nascer para adorar o sol. Bom, não é esse. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Até aqui, tudo bem? Então, vou começar a mensagem. Mateus 17. Mateus 17. Versículo 24. Mateus, capítulo 17, versículo 24. Diz assim: Quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre o imposto do templo? Respondeu ele: Sim. E entrando em casa, Jesus antecipou-se dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos e o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: Dos estranhos. E disse Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, joga o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Pegue-a e pague o imposto por mim e por ti. Quantas revelações tem nessa mensagem, pessoais? Simão, de quem cobram os reis da terra os impostos e o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: Dos estranhos. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Vai lá, pesca um peixe. Abra a boca dele. Tem um estáter lá. Tira e paga. Jesus disse a Pedro que nós seríamos pescadores de homens. Nós somos, às vezes, considerados na palavra também como peixes, sabia? Como peixes. E tem muitos peixes entalados, com o estáter na garganta, por falta de entendimento. A falta de entendimento está deixando os filhos de Deus entalados ao estáter dele na garganta. Ele anda de um lugar para o outro com esse estáter, com esse entalo na garganta, dizendo: será aqui, será ali, será agora, será como? Quanto eu tenho que pagar, quanto eu não tenho que pagar. Eu até tenho um estáter na garganta.
E os homens vão cobrando os impostos dele. E ele, sem entendimento, vai andando com aquele estáter na garganta, entalado. E chega em um e ele diz, é tanto. E ele diz, eu não tenho o suficiente. E chega em outro lugar, é desse jeito, é tanto que você tem que pagar. E o peixe está lá entalado. Mas glória a Deus, que os filhos estão livres. É por isso que a graça lhe foi revelada, para que você não ande mais entalado, sem entendimento, afogado nos seus sentimentos, na sua dor, na sua preocupação. É por isso que os meus olhos foram iluminados, para que você não corra de um canto a outro e seja pego pela doutrina dos homens, ou dos homens maus, ou dos homens violentos, ou dos homens enganadores, que tendo você sido feito filho de Deus, não deve mais nada a ninguém. Quantos filhos de Deus ainda andam entalados, com vontade de chorar, sem ter o dinheiro suficiente para pagar a campanha que lhe propuseram, a oração que disseram que vão fazer, mas custa tanto. Quantos filhos de Deus andam entalados como esse peixe aqui, subindo o monte, descendo o monte, correndo atrás de águas para se batizar, não perdendo Santa Ceia. Quantos filhos de Deus andam assim e saem de lá entalados? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem não pode te dar liberdade, o homem não pode te libertar daquilo que Cristo já te libertou. Você é livre, abençoado, abençoada, você está livre. Tira esse estáter da sua garganta, anda em liberdade, clame a Deus, fale com Deus, porque você não deve mais nada a Deus. Fomos reconciliados com Deus na cruz do Calvário. Por isso Ele vive, Ele ressuscitou, Ele está vivo. E Ele nos libertou para não andar mais entalados. Vai, Pedro, pega o peixe, não mata o peixe. Jesus não disse para matar o peixe, ele disse, abre a boca do peixe e tira. Você é pescador de homens, abençoado, pescador de homem. Não é para matar o seu irmão ou sua irmã, é para amá-lo. Então você vai conseguir desenterrar, dá-lhe entendimento, dá-lhe conhecimento, porque é o conhecimento e o entendimento que vai fazer com que ele conheça o Pai. Você percebeu que até agora eu não falei essa palavra Pai, eu só falei Deus. E há muitos que só conhecem e falam de Deus, mas nunca falam Pai. Pai, você precisa ter um relacionamento com o Pai, porque só o Filho tem relacionamento com o Pai. Não é Deus que você tem que conhecer, abençoado, porque em Romanos 1 diz que todos os homens são inescrutáveis, ou seja, eles não têm como dar desculpa, porque a criação toda revela que Deus existe. Mas até aí Deus existe. Mas eu tenho que me relacionar com o meu Pai. Eu não sou órfão. Eu não verdadeiramente de carne, eu não sou
eu sou órfã, mas de espírito eu não sou órfã. E como eu não sou órfão, eu tenho um pai. E como pai, eu tenho que saber que ele me ama e eu o amo. E é por isso que nessa noite nós declaramos: amo a ti, Senhor, da minha vida. Amo a ti, Senhor, meu Deus meu. Que maravilhoso. Conhecer o Pai é bem diferente, meus amados. Falar de Deus, todos falam, mas falar do Pai, ai. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses 2, 14. O que foi que Cristo fez? Colossenses 2, 14. Quem achou, diga amém. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-a na cruz. Aqui você sabe muito bem que quem nasceu depois da cruz já não tinha escrito de dívida, mas Jesus tirou toda a dívida de quem tinha dívida. Amém, abençoados? Por isso nós podemos dizer, abençoados, somos abençoados pelo Pai, nosso Pai amado. Amém? Romanos 8. Meu tempo já está esgotando. Romanos 8. Glória a Deus. Romanos 8. A partir do versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se não andar segundo a carne, é porque andam pela fé. Não andam pelo que veem, mas andam pela fé. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, bem alto, morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, aleluia, glória a Deus, Abba, Pai, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16 agora. E você que não se considerava ainda filho de Deus, ou nem sabia que era filho de Deus, estava mais preocupado com o seu pai carnal, com a sua mãe carnal, que lhe abandonou, mas que está ao seu lado. E nunca pensou. Os jovens de hoje, sabe, abençoados, não estão muito preocupados com Deus, não, sabe? Mas você deve se preocupar, jovem. Deve se preocupar em conhecer esse Deus que te formou na barriga da sua mãe. Nesse Deus que te trouxe a esse mundo. Atente para isso, jovem. Ele é teu pai espiritual. Porque você é um espírito. Você habita numa carne. Mas você é um espírito, jovem. Busca Deus, tá? Romanos capítulo 8, versículo 16. Porque quando você busca Deus, você não vai ter mais dúvida.
porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Minha oração nessa noite é para que você que está ouvindo aí pela primeira, segunda, terceira vez, e tinha muita dúvida sobre isso, no teu espírito seja testificado que você é filho de Deus. Filho. E o Filho de Deus chama Deus de Pai. Pai. Meu Pai. Não é um Deus distante, o Deus da criação. É o meu Pai. É o Pai nosso. É este amor que você precisa ter dentro do seu coração. É este amor que o Espírito Santo derrama no nosso coração. De chamar Deus de Pai. Meu Pai. Igreja, sabe aquelas crianças que quando são afrontadas na escola, ela diz, eu vou contar tudo para o meu pai. E quando ela não tem pai, ela fica muito triste. Mas quando ela cresce, ainda que ela cresça sem pai, um dia esse pai vai se revelar para ela. E é isso que eu oro ao Senhor, meu Pai, que te revele que Ele é seu Pai. Seja essa a revelação que você tenha, testificada no teu espírito. Versículo 17. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Não recebi nenhuma herança do meu pai carnal. Você tem uma herança do seu pai espiritual. Não ande preocupado com isso. Você é herdeiro e co-herdeiro de Cristo. É o Pai que garante isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos terminar. Mateus 11. Último versículo. Glória a Deus. Mateus 11. Versículo 27. Jesus está dizendo aqui. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Minha oração. Que o Filho se revele a você que está ouvindo nesta noite. A vocês todos já conhecem o Pai, já andam com o Pai. Seus olhos já foram iluminados, amém, abençoado. Que privilégio chamar o Deus da criação de meu Pai, nosso Pai. O Pai nosso que está em nós. Amém, queridos. Vos amo a todos em Cristo Jesus. Abba, Pai. Graça e paz.